Paz seja convosco, louvamos ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor, pela sua benevolência para conosco. Estamos meditando na pergunta 4, quem é Deus? Falamos que Deus é Espírito, é infinito, é eterno, é imutável em seu ser, sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Falamos sobre a santidade de Deus e começamos a falar sobre a independência de Deus em relação a todas as coisas. Deus é completamente livre em todo o seu ser, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Salmos 36, 9. Salmos 36, 9. 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, da tua luz vemos a luz, da tua luz vemos a luz. Exatamente, pois em ti está o manancial de vida, é nele que procedem todas as coisas. E as escrituras, elas passam por muitos textos falando sobre isso. Se você é um ramo enxertado na videira, quem faz as coisas acontecer não é você, mas é a seiva da videira que se move em você. Pois em ti está o manancial da vida. Gratuito para as pessoas. Helena, por favor. Deus determina o bem e determina o mal. E as pessoas, elas têm uma dificuldade grande em entender o mal sendo gerado por alguém que é bom. Só que este mal é a nossa ótica em relação ao mal, não que seja uma coisa na motivação correta, motivação errada. Deus determina o bem e o mal. Ele determina as alegrias e tribulações. Muitas pessoas questionam a ação divina de Deus e falam, por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus não eliminou Satanás, já que ele é onipotente, onipresente, onisciente? Dentro da vontade dele, ele entendeu que aquela ação toda que ocasionou seria a melhor. Ele determina as maravilhas e as calamidades da natureza. Como chegar para pessoas lá debaixo do tremor lá e falar para eles que aquilo quem fez foi Deus. Mas foi Deus. E aí eu volto a dizer para você, se você não consegue ver Deus nas pequenas coisas, como que você vai ver Deus nas grandes coisas? Se você nos pequenos reveses da sua vida, você não consegue ver Deus, como é que você vai ver nos grandes reveses da sua vida? Não, mas eu sou filho de Deus, e a partir do momento que eu entro no contexto de Deus, eu não fico mais doente, não falta mais dinheiro, não falta nada, porque Ele fala que tudo que eu quero pedir, eu peço e Ele me dá, e não é assim que funciona. Não é assim. Aí eu falo para as crianças, não passem sobre o fio. Aí os adultos vêm e passam. E aí eles pensam assim, espera um pouquinho, quer dizer que ele pode e eu não posso? Deus determina o bem e o mal, as alegrias e tribulações, as maravilhas e calamidades da natureza, para a realização do seu plano eterno. Ele tem um plano. Quando a gente vê aqueles filmes de suspense, ou de, sei lá, de estratégia, o cara fala assim, o que nós vamos fazer? Eu falo assim, eu tenho um plano. E muitas vezes o plano para o cara não dá para entender. É como o Cascão e o Cebolinha. Então o Cebolinha chega e fala assim, eu tenho um plano para pegar o coelhinho da Mônica. E ele fala, outro plano? É, outro plano. Não entendeu? O plano do Cebolinha falha, mas o de Deus não falha. E nós não conseguimos ver a motivação final, nós não conseguimos entender o contexto total, mas nós temos que entender que Deus fez um plano antes da eternidade, e esse plano ele é imutável. Ele não vai se adaptar àquilo que você acha, que você pensa, mas eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo outro. Um curso que eu sempre quis fazer,
e eu nunca consigo fazer, foi o curso que a Diane fez, pós-graduação em hermenêutica e exegese. Toda vez que eu começo a fazer esse curso, dá alguma coisa errada. Quando eu comecei a minha caminhada na teologia reformada, eu tinha duas opções: ou eu fazia aconselhamento bíblico, ou eu fazia hermenêutica e exegese. Falei, claro que eu quero fazer hermenêutica. E aí as portas foram fechando, eu caí em aconselhamento. Não tem como, tá? A gente tem que entender que há um plano imutável de Deus, e como Cristo, nós temos que apresentar os nossos sonhos, os nossos desejos e planos. Porque se você não tem plano, se você não tem desejo, você está morto, tá? Você precisa ter planos. Mas o pensamento é: Senhor, se possível, mas que se faça a sua vontade. Essa é a dinâmica. O homem planeja, mas o Senhor divide o espaço. Como é que é aí? O homem planeja, mas o Senhor divide o espaço. Para a realização do seu plano eterno, que é imutável e foge à compreensão dos homens. Então, quando a titia era viva, eu me preocupava bastante em relação a uma situação, porque ela nos abençoava sobremaneira. E eu falava com Deus assim: Deus, não permita que a minha confiança fique nela, porque eu sei que quando a minha confiança ficar nela, o Senhor vai tirar. Entendeu? Porque nós colocamos a confiança em coisas, né? Entendeu? Então, quando o apartamento lá não está alugando, mês passado foi 4 dias alugado, entendeu? Está lá. Se eu coloco a minha confiança naquilo, já era, entendeu? Deus, ele fala: vamos dar uma moldadinha no coração do meu filho aí, tá? Então ele vem falando que o plano dele é imutável, e esse plano ele foge à compreensão dos homens, porque nós somos naturais e nós nos contemplamos com coisas espirituais ou sobrenaturais. Mas jamais um filho de Deus irá questionar as determinações do Criador. Isso é a diferença. Você não pode questionar, você pode ficar indignado. Se a gente vê Davi fazendo isso: Deus, por que você não levanta? Por que você não faz? Os diálogos de Salmos são bem interessantes, mas o importante é aquilo que eu já falei para vocês. Você fala para quem isso? Se você fala com Deus, não tem problema. Você pode questionar os planos de Deus para Deus, não tem problema. Agora, se você questiona para qualquer pessoa, você está falando de Deus. Se você procura alguém para te ajudar, como vocês me procuram, eu estou tentando ser o quê? Uma pessoa para intermediar essa história. O teu objetivo é consertar. Mas você fala com uma pessoa que não pode resolver nada: pô, eu estou com problema de dinheiro, o Nicolas é um duro, adianta eu ficar falando de dinheiro com ele? Não adianta, ele não vai me ajudar em nada. Fala assim: está amarrado. Está amarrado. Entendeu? Romanos capítulo 11, versos 33 até 34. 11, 33 e 34. A Rayane, ela quer ler na dela. Deixa ela ler na dela, Felipe. 33 e 34. 33 e 34. Você não vai mais ler a Bíblia de manhã comigo, não? Vou sim, né? Se você me deixar dormir. Vamos lá, vamos lá? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutíveis. Táveis. Peraí. É porque eu tô com uma criança aqui no colo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo exatamente essa condição da sabedoria, o conhecimento e a ação de Deus. E ele olha para aquela condição de Deus, ele fala: que profundidade. Profundidade da riqueza. Eu fui com a Luísa e com a Rosângela num clube, que nós somos sócios, né, que veio do meu pai. E aí a piscina olímpica estava vazia. Eu falei assim: olha a profundidade lá, né? Eu consigo ver a profundidade. Eu falei para ela assim: vamos descer, né? Para ver quanto que a gente fica embaixo d'água. Claro que os caras já tiram a escada, porque tem uns jirico que vai querer fazer isso, né? Ele já tirou a escada, aí não tinha como pular. Aí a minha filha falou assim: vamos pular, vamos pular. Eu falei assim: não, a gente não volta se a gente pular, né? Então fica aí mesmo, do jeito que tá, né? Quão, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos. Olha que bonitinho, não passou em cima do fio, né?
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis ou inimagináveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Resposta: ninguém. Ninguém. Santidade, independência, amor de Deus. Amor de mãe é como o amor de Deus. O amor de Deus, Deus é cheio de amor. O amor dele é misericordioso, é longânimo, é bondoso, é remunerador para os seus escolhidos. Todavia, justo para com todos, é terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo nenhum terá por inocente o culpado. Você nasce com uma tarja na testa escrito o quê? Inferno. Todo mundo olha para Heloísa e fala assim: inferno. Olha na testa da Helena também. Outro dia eu falei isso para uma pessoa: aí, pastor, todo mundo nasce com uma tarja: inferno, pecador, miserável. A diferença é o sangue. A diferença é sangue. Deus é cheio de amor, Ele é misericordioso. O que é misericordioso? Não imputar a punição sobre o seu ato ilícito, tá? Longânimo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e Ele continua te perdoando. Deus é hipócrita, porque Ele sabe que você vai fazer de novo aquilo que você pediu perdão? Não, Ele é misericordioso e longânimo. Ele espera que em algum momento você se converta verdadeiramente. Ele é bondoso, ou seja, Ele nos abençoa. O nosso mês de fevereiro foi embora. Se a gente pudesse pensar nas coisas que aconteceram no mês de fevereiro, que foram ruins, você tem que lembrar que Deus te livrou de todas elas. Se não livrou, está livrando. Isso é a ação de Deus bondosa. Ele é bondoso. Todavia, Ele é justo. Com todos é terrível em seus juízos. Tanto que, em relação ao meu pecado e ao seu pecado, o que Ele fez com Cristo? Ele agradou o Senhor moê-lo. Ele, quando moe Cristo, Ele se agrada daquilo, porque a justiça dele é cumprida. Deus odeia o pecado. Ai, como é que eu vou pensar num Deus que é amor com ódio? Lembra da perfeição? O ódio dele é contra o pecado. E de modo nenhum terá por inocente o culpado. Por isso que todos nós nascemos com uma tarja de pecador miserável, inferno, e aí o sangue de Cristo vai lá e lava a nossa testa e tira aquela marca, e coloca uma marca nova, que é a marca do Espírito. Deus odeia o pecado e não pode deixar impunes os pecadores. Deus é perfeito, não existe mancha nenhuma no seu ser. Pela queda de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Pastor, não é justo. Se não fosse Adão e fosse Rainer, a situação ia ser diferente. Mas, segundo o pregador David Leonard, se Cristo estivesse no lugar de Adão, ele iria pecar da mesma maneira, tá? Cuidado com o que você ouve. Pela queda de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. O amor de Deus é a única razão pela qual Ele decretou a salvação dos eleitos através da vida perfeita e do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O que é um sacrifício expiatório? Sim? É um que olha de canto de olho assim? Tira a culpa que não era dele, era de outra pessoa. Eu posso dar um exemplo fácil para você. Esse sacrifício expiatório de Cristo, eu vou dar um termo para você: fiador. Se ele não pagar, eu pago. E ele pagou. 1 João 4,9. Pedro, João. 4,9. Nome de lutador do Mortal Kombat. Não tem na minha vida não, pastor. Não tem não? 197. No finalzinho. É do lado do Apocalipse.
Ele está em salvação ainda e oração, tá? No discipulado. Tenha paciência com ele. Ele enxerga mesmo. Nasceu dele. Eu achei um João, mas é outro. Primeiro João o quê? 4 e o 9. O que ele vai ter que decorar, gente? Amiga. Dos livros da Bíblia. 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E aí eu vou me fixar no começo do versículo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto ele mostra, que é exatamente o que eu estou falando, que você tem que viver. Você tem que mostrar para as pessoas do mundo que você é filho de Deus. Você tem que manifestar o amor, a paz, a longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você tem que manifestar isso para as pessoas. Deus, ele manifesta o amor dele como? Entregando o filho dele. Deus bíblico é tanto santo como amoroso em perfeito equilíbrio. Essa santidade dele, que é o conceito da transcendência, um Deus que é longe, um Deus que é inalcançável. Quando olha lá o salmista, fala assim: de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele olha, como é que ele fala? Olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para os montes de Jerusalém, que eram aqueles montes que protegiam a cidade de Jerusalém das invasões. As pessoas não tinham facilidade de invadir Jerusalém por causa dos montes, os montes de Sião que protegem. Ele fala assim: de onde me virá o socorro? Ele olha para os montes, olhava em cima dos montes, tinha as capelinhas lá dos Baal deles lá. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, céus e na terra, o Deus transcendente. Então ele é transcendente, mas ele se relaciona com você. Ele é imanente, transcendente, longe, imanente, próximo. Através do sacrifício de Cristo, todo aquele que tem o sangue de cordeiro sobre a sua cabeça, o que acontece? Você pode entrar na presença de Helena. Helena, você não é bebê, Helena. Então, através do sangue do cordeiro, porque ninguém pode ir ao Pai se não for através do sangue do Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O Deus bíblico é tanto santo como amoroso, em perfeito equilíbrio. Ele é amoroso em se relacionar conosco e ele é transcendente em não se misturar conosco. Assim, a misericórdia somente pode se manifestar depois de cumprida a sua justiça. Se Deus ele tivesse manifestado a sua justiça sem que houvesse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sem que houvesse o sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8, Cristo que foi morto antes da fundação do mundo, se ele não tivesse feito isso, a justiça de Deus seria falha. É como se ele tivesse dado um jeitinho. Vamos resolver isso aqui. Fazer o seguinte, vou quebrar o seu galho. Não tem que quebrar galho na condição. Helena, vai com o papai. Nós temos que entender que essa condição de Deus ser amoroso em perfeito equilíbrio faz com que a misericórdia dele seja aplicada na vida das pessoas por causa da justiça. Não é quebrar galho, não é porque você deu jeito, não é porque você foi lá e entregou o dízimo, não é porque você foi no monte orar, não é porque você andou com pano de saco, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a justiça dele. Quando a justiça dele é cumprida, Deus estabelece: a partir daqui eu vou executar a minha misericórdia. Por isso que aqueles que não são filhos de Deus, aqueles que não têm o sangue do cordeiro, ele não aplica a sua misericórdia. É porque ele não pode, é porque ele não quer. Ele determinou o seu modo de agir. Para aqueles que tiverem o sangue do cordeiro, eu manifesto a minha misericórdia. Aqueles que não tiverem, eu não manifesto. Por isso que ele fala: eu sou misericordioso com quem eu quiser. É ele que decide a misericórdia. Essa é a necessidade da redenção que há em Cristo. As pessoas elas têm que entender que a parte de Cristo não há salvação.
E se a gente continuar com essas frases feitas, ah, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, a pessoa vai achar que Ele ama, e é mentira. É você indo no médico, o médico identifica uma doença em você, e o médico fala, tá tudo certo, vai na paz, entendeu? E você morre. Nós temos que falar a verdade para as pessoas, mesmo que seja inconveniente, mesmo que seja incômodo. Assim, a misericórdia somente pode se manifestar depois de cumprida a sua justiça. Essa é a necessidade da redenção que há em Cristo, pois Deus exige perfeição antes do processo de salvação. Ninguém é salvo sem ser perfeito. Ninguém é salvo sem ser considerado como justificado, como sendo santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos santos. Ele está falando para todo mundo da igreja? Se Deus, ele fala assim, se quisesse, ele colocava as pedras iriam clamar. A gente tem que entender que quando ele fala do contexto de santidade, ele não está falando com todo mundo. Nós temos dentro do nosso conceito ocidental, tudo é tudo, e tudo não é tudo. Tudo pode ser um tudo de uma parcialidade, de um grupo, de uma parcela. Nós temos que entender. Essa é a necessidade de redenção que há em Cristo. Necessidade. Não é uma coisa que é supérflua, eu posso ter, eu posso não ter. É necessidade de redenção que há em Cristo Jesus, pois Deus exige perfeição antes do processo de salvação. Antes de você ser salvo, você já tinha o quê? Sido justificado. O homem por si mesmo jamais teria condições de satisfazer a justiça perfeita de Deus. Já fiz essa conta com vocês, vou fazer de novo, porque ela é válida. Parábola do credor incompassivo. O rei, ele faz o levantamento das dívidas das pessoas e descobre que quem está devendo mais é a Ingrid. Chama a Ingrid na presença. O rei fala, Ingrid, você está me devendo 10.000 talentos. Calculadora para alguém, por favor. Alguém pega a calculadora do celular, fazer conta. O Alice, que é ele que vai pagar mesmo, né? Ele é o marido. Vai lá, Alice, pega aí a calculadora. Um talento, 32 quilos. Então põe aí, 32. Tá bom? 10.000 talentos vezes 10.000. Exatamente. 320 mil o quê? Quilos do quê? Ouro. Alguém olha no celular quanto custa um quilo de ouro? R$500 a grama. Então, hoje está com R$500 o quilo. Você fez a conta errada. 500 mil quilo. Multiplica por 500 mil, Alice. Hã? Nós estamos falando em bilhões ou trilhões de reais. Isso é uma estimativa. Tá? Isso é o dinheiro que a Ingrid estava devendo. E a Ingrid chega para o rei e fala assim: me perdoa, porque eu vou trabalhar e vou pagar. Ela vai pagar? Tudo sapato. Aí Deus olha, o rei olha para ela e fala assim: Ingrid, você está perdoada. A Ingrid sai dali feliz e encontra a Rayane. E a Rayane está devendo para ela 10.000 denários. 10.000 denários? 10 mil? É 10 mil? Não. 1.000 denários. 100 denários? É 100 denários. 100 denários. Tá? Quanto que é uma diária de um trabalhador normal que a gente já falou? Multiplica 100 por 150. 15 mil. Aí a Ingrid olha para a Rayane e fala assim: você vai pagar aí agora, ou você paga agora, eu vou te prender. Vou prender você, Felipe, Heloísa, Helena, até trabalhar. E aí o rei descobre, fica chateado e imputa a pena para ela. E ela vai pagar, ela não vai pagar, né? Vai ficar presa até pagar. Essa parábola, ela mostra em partes a condição da diferença da dívida que nós teríamos com Deus. Isso é apenas referencial, não tem nada, é muito maior que isso, não tem preço, em relação à nossa dureza de coração em relação ao nosso próximo, quando o nosso próximo peca conosco. E aí você fica todo iradinho, todo indignado. E essa é a condição de um Deus que exige perfeição antes do processo da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu de gente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Qual que era o preço? Era 1 trilhão da Ingrid? Era muito mais.
Porque o nosso Deus, ele é um Deus transcendente. Ele é incomparável, imensurável. Se você conseguir imaginar a figura de Deus, o universo é apoio do pé dele. Eu tenho um banquinho lá em casa, né? A gente comprou um banquinho para a Rosângela e um para mim. A gente senta no sofá e coloca o pé no banquinho. É exatamente o banquinho onde Deus coloca o pé, é o universo inteiro. Por isso que o preço dele é o sangue. Santidade, independência, amor de Deus, autossuficiência. Deus é autoexistente e autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nada seu. Nada. Tá? Deus tem em si a vida eterna. Ou seja, a vida dele não muda. Ele é totalmente suficiente em si mesmo. Tanto que a designação dele em relação a Moisés lá no deserto, ele se denomina como o quê? Moitinha lá pegando fogo. Não. Como que Deus se... Eu sou. Eu sou. Não é o eu era. Não é o eu é. Não é o eu serei. É o eu sou. Ele está mostrando que ele é transcendente, ele é atemporal, ele é um Deus que controla todas as coisas, ele é acima de tudo. Eu sou o que sou. Moisés fala assim: poxa, eu vou falar que quem me enviou? Diz que o grande eu sou. E eu já fiz essa comparação com vocês lá em João. Nós viemos aqui prender. Quem vocês estão atrás? Jesus Cristo Nazareno. Mais de 1000 soldados. E ele fala: eu sou. E os caras caem no chão. O impacto da palavra. O eu sou. Isso significa autoexistência. Ele não precisa de absolutamente nada. Deus não somente existe, mas ele é uma presença viva e eterna que está sempre presente. Até um i e um tio passam, mas as minhas palavras... Ou seja, vai sempre existir. Por toda a eternidade, a palavra do Senhor, que é Cristo, que é Deus, que é Espírito Santo, sempre vai existir. Ele não é um ser que simplesmente está lá, como se fosse uma imagem, como se fosse o celular, não. Ele é algo dinâmico, ele é vivo. Os judeus em Israel consideravam o nome de Deus tão sublime, que eles não professavam o nome dele. Tanto que em algumas Bíblias você não vê a palavra Deus, vê D, apóstrofe o S. Era uma forma de não falar o nome de Deus. E aí nós vemos em algumas passagens, se fala sobre Adonai, se fala sobre Elohim, tá? Adonai e Elohim é a figura do nome de Deus, nome mesmo. Eles chamam, em vez de chamar Deus de Deus, eles chamam de Adonai, que é Pai. Elohim, tá? Então eles vão chamando Deus. Aí eu tirei os atributos, colocando o nome dele mesmo. Então eles não chamam, tá? O nome dele seria representado pelo tetragrama de 4 letras, YHWH, que as pessoas traduzem erroneamente por Jeová ou Javé, entendeu? O nome dele é impronunciável, não porque não se consegue pronunciar, porque não se pode, não se deve. Não use o nome santo de Deus em vão. Esse nome ele aparece pelo menos umas 2 vezes nas Escrituras, em situações pactuais. Pacto com Abraão, pacto com Moisés, é coisas muito sérias. Então o judeu ele não usa o nome dele, não fala Adonai, fala Elohim, ou usa atributos, fala Jireh, Shalom, Sabaoth e outros termos. Por isso os hebreus eram proibidos de pronunciar esse nome. Romanos 11:35. Menísia. Romanos 11:35. Por quem primeiro deu a ele... Não. 11:35? Ah, tá. Não, eu estava no 34. Certo, desculpa. Por quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído.
Nós lemos o 33 já e o 34. E aí ele fala: ó profundidade da riqueza, tanto sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu o nome do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem foi aquele que estava na frente? Aí eu dou para Deus, aí Ele me abençoa. Não, não existe isso. Os hebreus, eles eram proibidos de pronunciar esse nome, porque eles reconheciam Deus como a fonte de todas as coisas, aquele que concedia as coisas. E no 35, 35 já leu. Deus não precisa das criaturas que trouxe a existência, não depende delas para a sua glória, mas manifesta a sua glória sobre elas. Manifesta? Deus manifesta a glória dele sobre a sua vida? Através da sua vida? Deveria. Quando as pessoas veem em você, eles veem a Cristo? Ou não? As nossas reações, as nossas ações, elas são reações e ações que levam a glória de Deus a ficar patente aos olhos das pessoas? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas. Alguém tira o brinquedo da mão da Heloísa, não é porque a Heloísa é pequena que ela pode fazer, do mesmo jeito que a Helena não pode, a Heloísa também não pode, com jeitinho, mas ensina. Atos 17, versos 24 e 25. Shirley, por gentileza. Atos 17, versos 24 e 25. Você está sem óculos? Tá. Nicolas, por gentileza. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. 4, 5? Sim. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Tá, então se você já tentou dar um presente para alguém que tem tudo, você sabe mais ou menos o que é essa dificuldade. Entendeu? Você quer dar uma pessoa, o cara já tem, o cara não precisa de nada. É a condição de Deus. Ele primeiramente coloca a condição de que Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está aqui, não porque Ele habita aqui, sim porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas Ele não habita, Ele não mora aqui. E Ele concedeu o privilégio de habitar lá no templo de Salomão e nos que foram construídos e destruídos, e mesmo assim as pessoas não tiveram reverência a isso. E Ele fala que Ele não é servido por mãos humanas, porque as autoridades humanas gostam de ser servidas. Primeira vez que a gente estava fazendo o casamento do Felipe, Vânia não está aqui, e aí acabou a cerimônia, fomos para a mesa lá, né? Todo mundo foi educadamente, né, para a mesa para comer como os seres humanos vão, né? E aí eu fui para o fim da fila. Normalmente, quando a Vânia viu eu no fim da fila, ela veio desesperada, ela falou assim: Pastor Paulo, como que você está na fila? Eu falei: como assim, irmã? Não, o senhor é autoridade, o senhor tem que ter um prato e não sei o que, vem aqui na frente. Eu falei: de jeito nenhum, irmã. Você começou mal, falei para ela. Começou mal. Ela não entendeu nada, porque ela estava acostumada a o quê? Não, o pastor tem que ser honrado, ele tem que ser reverenciado, ele tem que ser o primeiro para comer. Quem estava servindo ontem? Eu, a minha função é servir. Fiquei cortando carne das 11 da manhã até as 2 da tarde. Cortando, servindo, cortando. Ainda os caras olhavam para mim e falavam assim: ei, pastor Paulo, lavou a mão? O cara está morrendo de fome lá. Eu falei: cada cortado eu lavo a mão uma vez. Então, Deus, Ele olha e fala assim: eu não sou servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E o tudo aqui é tudo mesmo. Então Ele fala assim: até a respiração, que é um elemento básico seu, quem dá é Ele. Quando acaba o seu ar, acaba o seu oxigênio, todo mundo morre. E o último, onisciência. Todas as coisas são presentes e manifestas perante Deus. Você pode até achar que você escapa dos olhos de Deus. Naquele momento,
Todo mundo está dormindo, você vai lá e pega o celular. Você está num local que não tem ninguém. Deus, Ele está lá. Todas as coisas são presentes e manifestas perante Deus. Quando eu falo com os meus jovens que estão lutando contra a fornicação, eu falo para eles assim: imagine a seguinte cena. Você está lá em fornicação na cama, e imagina quem está no pé da cama: Deus. Ele olha e fala assim: que tristeza. Eles não entenderam nada. Em vez deles fazerem amor para mim, para minha glória, eles estão fazendo para o seu próprio desejo, para a sua própria... Ai, pastor Paulo, imaginar Deus é a mesma coisa que imaginar minha mãe no pé da cama. Eu falei, pois é, pior que isso. É pior que isso. Todas as coisas são presentes e manifestas perante Deus. Seu conhecimento é infinito, eterno e absoluto. Para Ele nada é ocasional ou incerto. Como a gente estava lá embaixo, e aí os caras com aquele negócio lá, eu vou entrar, chutar a porta, não sei o que. É brincadeira. É brincadeira, entendeu? Você gera a ira e a dúvida no coração da tua esposa, aí você fala assim, é brincadeira, entendeu? Deus, para Ele nada é brincadeira, para Ele é tudo sério, não tem brincadeira, entendeu? Nada que o homem pense ou realize pode mudar as decisões eternas de Deus. E quando eu li esse versículo, o Alisson até embora, entendeu? Entendeu? Aí Deus também está, Alisson, não adianta, entendeu? Quando eu falei esse versículo, ele voltou, Deus está lá também, não adianta, sei lá, cara, entendeu? Nada que o homem pense, realize ou deixe de fazer pode mudar as decisões eternas de Deus. E aí o cara lá no curso, ele surtou. E aí eu falei, Salmo 139, versos 7 a 10. Salmos 139, sete a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Mesmo lá perto do cachorro, do Toy, mesmo lá perto do Toy. Tem uma música da década de 80, do Ahá, em que ele fala hunting, high and low. Ele estava procurando tanto nas mais alturas, eu nem lembro qual é o contexto da música, mas ele procurava, seja na altura ou na profundeza, está lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Como é que eu posso fugir? E aí a gente vê a condição de Apocalipse exatamente nessa situação, em que as pessoas elas estão escondendo na rocha, debaixo das cavernas, pedindo para a morte pegar eles, e a morte não alcança. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Jonas não leu esse salmo, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas alvorada, ou seja, no comecinho do dia, está nascendo do sol, e me detenho nos confins dos mares, vou o mais longe possível. Por isso que as pessoas elas têm problemas, e elas acham que, porque elas vão para outra cidade, eu vou começar, a gente vê isso no filme, né? O inglês fala assim, fresh start, ou seja, é um começo novo. Então a pessoa está com a bagaceira da vida inteira, ela acha, porque ela mudou de cidade, o problema não vai alcançar. Pode ser que ela vá de carro, e o problema vai de ônibus, mas o problema chega lá. Chega uma hora, de novo isso. E a gente vê os filmes americanos, as crianças respondem falando assim, papai, nós já mudamos muito, toda mês a gente muda. Não adianta mudar, né? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Para quem? Para os filhos. E aqueles que não são filhos, eles continuam sendo entregues aos seus próprios. Acorda aí, Pedrão. Aí.
e ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. A tua destra me susterá, porque Ele é o bom pastor. Ainda que você ande, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, conhecemos um pouquinho mais de quem é o Senhor. Passaremos toda a nossa vida e talvez a eternidade para conhecermos mais e mais, mas o nosso agir, o nosso querer, a nossa vontade, a partir do Senhor, a partir, não a parte do Senhor, é que nós possamos, Pai, crescer em estatura e graça para a tua glória, honra e louvor. Oramos em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.